Eu quero hoje pensar um pouquinho sobre família. É tudo de bom quando nós crescemos com os referenciais certos. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Lucas 15, verso de número 11. Ontem eu comecei com a poesia e hoje eu vou falar uma outra poesia antes de lermos a palavra. Essa poesia tem o título Veja Quem é o Vencedor. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que até o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que até a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem que até o vento é forte, mas a montanha para o vento. Dizem que até a montanha é forte, mas o homem remove a montanha. Dizem que até o homem é forte, mas a morte vence o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. Aleluia! E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, temor não há. Aleluia! Se Ele venceu a morte, Ele pode vencer todos os processos de morte na sua casa. Você crê? Talvez haja algo que esteja morto lá dentro da sua casa. Talvez a intimidade, a cumplicidade, a parceria, o diálogo. Talvez até mesmo o quarto secreto da sua vida esteja morto. Mas hoje Deus quer que você cresça com os referenciais certos. E a palavra de Deus nos diz então no verso de número 11, ela nos diz assim. Continuou, um certo homem, ele tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão
e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me dei um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra. A família é o sonho de todos nós. Nós nascemos em família, crescemos em família, mas é bem verdade, queridos, que uma família ela pode crescer com referenciais errados. Quando olhamos para este texto, nós vemos que o próprio criado, o servo, o colaborador daquela casa, ele olhava para aquele pai e ele se espelhou naquele pai. Veja que quando o filho mais velho, ele chega e ele ouve aquela bagunça santa, aquela música, aquela festa, ele se indignou, ele chega para o criado com o olhar certo, ele olha para aquele pai e diz: aquele pai, o seu pai, ele acaba de recuperar o seu filho com saúde, ele voltou. E é uma decisão, é sempre uma escolha minha, é sempre uma escolha sua. Todos nós nascemos em algum lar, e os nossos lares, eles podem ter referenciais bons, ou referenciais ruins. Mas eu costumo dizer o seguinte, querido, que o seu coração, ele é um solo sagrado. O seu coração é um terreno sagrado. Você não pode impedir que algumas sementes sejam plantadas no seu coração. Cultivadas, você pode escolher. Como disse Agostinho, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça. Mas fazer ninho é outra história. Inúmeras sementes, afetações, todos os dias nós estamos vivendo. Mas aquele criado tinha um referencial certo daquele homem. Ele o via como um homem bom. É por isso que essa parábola poderia ser chamada como a parábola do pai amoroso. Nós decidimos, se convencionou que ela é a parábola do filho pródigo. Mas na verdade o intuito de Jesus é mostrar sempre a paternidade. É sempre mostrar a figura do pai, o ideal de pai e a figura de filho quando nós somos acolhidos por este pai. O que podemos ser? Podemos transpor as muralhas da decepção, da tristeza. A família, ela portanto precisa estar estruturada, embasada. Ela precisa criar muros protetores que defendam os valores, os princípios, porque se você pensa que pelo fato de você estar no templo, na igreja, na célula, no PGM, estar na igreja, em algum lugar eclesiástico, você está defendendo a sua família, você está muito enganado, porque o diabo trabalha 24 horas para destruir aquilo que é a menina dos olhos de Deus, você e a sua família. E é por isso que você decidiu hoje estar aqui, você escolheu estar aqui, e isso já diz muito sobre a sua fé. Isso já diz muito sobre quem você é, diz muito sobre a sua vida, sobre o adorador que você busca ser. Porque nós estamos aqui por aquilo que Deus é, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Aleluia! Sabemos que Ele é o Pai amoroso que nos acolhe. Ele decidiu reverter o jogo. E Ele mostra com essa história que embora uma família doente, uma família adoecida,
E essa família estava adoecida por causa de uma pessoa, não é verdade? Uma pessoa pode adoecer uma família inteira. Talvez seja o seu caso. O seu marido, o seu filho, você. Uma enfermidade física, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade financeira, uma enfermidade relacional, uma falta de perdão, uma indiferença, uma frieza, o que pode adoecer uma família, independente da sua família estar doente, em Cristo, no Senhor, nós podemos crescer com os referenciais certos. Nós podemos reconquistar, nós podemos avançar, nós podemos reconstruir. É interessante que um detalhe do texto, que é muito fácil criticar o que saiu. Mas nós não sabemos as razões por que ele quis sair daquela casa. Aquela casa não era tudo de bom? Ainda não. Aquela casa não experimentava algo de bom? Ainda não. Porque processos de desejos de êxodo, de saída, evocaram dentro do coração daquele menino. Aquele rapaz quis sair daquela casa. Eu não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas chegam para mim e me dizem assim: pastor, eu não quero mais morar na minha casa, eu prefiro a independência, eu prefiro sair de casa, eu prefiro sair, eu fico olhando sempre o exterior, porque eu acho que a minha casa é péssima. A vontade de sair. E é fácil olhar por este ponto de vista, e é também mais difícil olhar por esta vista deste ponto. Você pode olhar pela vista de um ponto, ou pode olhar por um ponto de vista. E o ponto de vista do rapaz é que ele saiu. É porque não era tudo de bom, não é verdade? Não era tudo de bom, ele quis sair. Mas nós não sabemos da relação dele com o irmão. Processos de revelação das atitudes da imaturidade começam a se revelar a partir dos comportamentos, das falas deste irmão mais velho. O fato é, ele quis sair, talvez por ele mesmo, talvez por uma insatisfação. E quando a insatisfação, ela é gerada em um coração, ela é gestada em uma casa, a relação familiar fica conflituosa, o casamento tende a ruir, porque há insatisfação, há comparação, e é o que mais o inimigo quer na sua vida, que você viva insatisfeito. Caminhe pela falta, caminhe por aquilo que lhe falta, a falta que me falta. E quando você cresce com os referenciais certos, você então inspira, você expira, você respira o amor de Deus, você exala, você passa por sua casa e o bom perfume passa. Eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo quando deixa um ambiente, ele deixa um residual dele. Sabia disso? Você quando passa por um lugar, seu sorriso marca alguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu fui marcado pela graça na ministração de muitas pessoas aqui hoje, amém? Você também? Eu fui, você foi. Somos marcados, deixamos resíduos, deixamos digitais, deixamos impressões. Há um legado muito importante, que uma vez a minha mãe deixou para mim. Eu me lembro quando era pequeno, tinha cerca de 8 anos, morava ainda em Uberlândia. A minha mãe havia ganhado uma jarra verde, feia que dava dó, feia, mas era da amiga. Já viu a mulher quando ela vê que o negócio é feio, mas ela tem um apego emocional, né? Ela tem um apego afetivo, e ela, na hora da mudança, ela tem dificuldade até de desfazer, porque foi a minha amiga que me deu, né? Ela me deu, então, tudo bem. E eu estava brincando de pique-pega. Hoje os meninos não brincam mais de pique-pega, não? Quem brincou de pique-pega aqui na sua infância? Tiveram infância. Hoje os meninos brincam de tablet, de videogame. Esses dias, uma irmã contou para nós que ela estava na praia, os meninos estavam jogando bola na praia, surfando lá, e tinha meninos que estavam debaixo da barraca no celular. E ela ficou assim, indignada.
de ver como que a geração hoje está. E aí ultrapassou a geração X, Y, que geração é essa, né? Que está hoje só focada no entretenimento, sem diálogo. Mas então voltemos lá, mamãe. Aquela jarra ali, eu brincando de pique-pega com o meu irmão. De repente eu esbarro na jarra. A jarra, por milésimos de segundo, ela começa a rolar, e ela cai. Quando ela cai no chão, eu logo lembro a irmã que deu, e logo imagino a face da minha mãe chegando para mim, e eu dizendo para ela que havia quebrado a jarra. Ela estava na cozinha, quando ela ouve o barulho da jarra, espatifou no chão totalmente. Quando ela chegou, mamãe, assim como eu, branquinha, ficou vermelha igual um pimentão. Olhou para a jarra, olhou para mim. Eu já fui ajoelhando para ela, falando, me perdoa, mãe. Eu pago essa jarra, eu encero o chão, eu lavo o vasilha, eu lavo o carro do papai, eu faço tudo. Ela olhou para a jarra, olhou para mim e falou assim, filho, jarras iguais a essa, eu acho aos montes para comprar. Filho igual a você, eu não acho para comprar. Eu falei, ufa! Mas não para aí. A mamãe falou assim, coisas foram feitas para serem usadas. Pessoas foram criadas para serem amadas. Louvado seja o nome do Senhor. Referencial certo. Então, quando a irmã Kelly sai com o nosso carro e dá uma esbarrada na Carlota, no paralelepípedo, eu lembro da mamãe. Coisas foram criadas para serem usadas, pessoas para serem amadas. Quando o celular cai da mão, a ira, o velho homem tenta ressuscitar, porque o celular, você já parou para perceber isso? Esses dias uma irmã estava me contando o seguinte, pastor Gilson, que ela estava dando carona para a filha de uma amiga. E quando estava chegando perto da casa da amiga, essa amiga que foi lhe dada a carona, sentiu muita necessidade de ir ao banheiro. Você pode parar? Eu paro da sua casa e não vou chegar na minha casa não. E ela então foi chegando, não, perfeitamente pode chegar. Só que ela saiu e deixou a bolsa dela em cima da mesa. Ela entrou no banheiro, lembrou que o celular tinha ficado na bolsa, voltou para pegar o celular para entrar dentro do banheiro. Vou dar uma pausa na necessidade, porque eu tenho uma necessidade maior de entretenimento. Então coisas vão tomando lugar e os referenciais vão sendo destruídos. Mas esse pai é o homem amoroso. Em qual terreno, em qual estrutura, em qual solo você vai decidir hoje construir e edificar a sua família? Porque a despeito do fato de ter um pai bom, os filhos não eram bons, não é verdade? Não é o fato de você ter um pai bom que significa que os filhos serão bons. Não é o fato de você criar esse ideal. Você escolhe. A escolha é sua. Algo extraordinário, isso é uma teologia mágica, extraordinária de Deus. Deus é tanto amor, que Ele nos criou e nos deu a capacidade volitiva, irmãos, de escolher se vamos guardar rancor, ressentimento. Mas vamos olhar para esse texto e perceber que apesar de ter o pai perfeito, que todo mundo gostaria de ter, essa família estava destruída. Essa família deixa de ser uma família que é tudo de bom. Por quê? O que acontece quando a família deixa de ser tudo de bom? Em primeiro lugar, pense comigo, quando os processos de distanciamento acontecem. Veja o verso de número 12, a Bíblia diz para nós que este rapaz, ele disse,
dá-me a parte dos meus bens, que me cabe. Começou a haver um processo de distanciamento. Quando começamos a desejar, queridos, a morte, a falência, o fim, o divórcio, ele deseja partir, ir embora. Começa a haver o quê? Um processo de distanciamento. É o filho que começa a desejar a morte do pai. Você já viu isso na história de alguém? Eu já vi várias vezes. Quando o pai está lá, meio cá, meio lá, meio cá, o filho começa a orar e falar assim: ô Senhor, dá um lugar bom para ele, mas já está de olho na herança. Já está de olho no que vai ficar, na matéria, porque o coração é dominado pelo consumismo, pelo dinheiro, pelas coisas. Os valores terrenos começam a tomar o lugar daquilo que de fato tem valor, do que Deus valoriza. Eles deixam de valorizar o que Deus valoriza. O lugar, a mesa, a família, a comunhão, a intimidade, começam a valorizar coisas. Foi o que fez Alexandre o Grande perceber, certa feita, diante do seu exército, que percebeu, estava ele, o seu sobrinho, e ele olhou aquele exército enorme, e Alexandre o Grande diz a história que ele começou a chorar, e o sobrinho lhe perguntou: por que você está chorando, Alexandre? E ele disse o seguinte: eu estou chorando, é porque daqui a 100 anos, nenhum destes homens que estão aqui possivelmente estarão mais vivos. A brevidade da vida, os valores terrenos que tomam o lugar daquilo que é o valor essencial, o amor, a presença de Deus. Eu não sei como é a sua casa, mas eu sei a história de uma família que escreveu na frente do muro da casa dela assim: aqui mora o Senhor Jesus, mas só Deus e o vizinho, que parecia que tinha um copo que ouvia tudo, as brigas lá dentro, os meninos brigando, a confusão, as contendas. Só Deus e aqueles vizinhos sabiam o que acontecia dentro daquela casa. Rixa, briga dizendo: eu não vou lavar, por que a mamãe está chamando, eu não vou, xingamentos, desonra aos pais. Deixa eu dizer uma coisa aos filhos que estão aqui nessa noite: você quer ter vida longa, filho? Eu te pergunto nessa noite, você quer ter longevidade de vida? Trate de honrar o seu pai e a sua mãe. Honre seu pai, porque pai é um só, mãe é uma só, e é um mandamento, é o único mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. E ela escreveu lá: aqui mora o Senhor Jesus. Pancadaria para lá, pancadaria para cá, ambulância chegando porque o marido agredia a esposa, só fachada, só máscara, sorrisos plásticos. Está aí uma boa redação para nós escrevermos na atualidade. O que são os sorrisos plásticos das famílias, das pessoas? A preocupação maior com o exterior do que o interior, a fachada, a imagem, o perfil, a beleza exterior e nada de interior. E aí num belo dia, aquela família saião, a esposa, sai até a ponta do pé, cabelão. E aí o vizinho foi lá e escreveu, estava a frase: aqui mora o Senhor Jesus. E ele completou: mas está alugada para o diabo. Eu sei, e eu quero crer que não seja o caso da sua família, porque na sua família não acontecem essas coisas. Lá é tudo de bom, na sua família é tudo de bom. Processos de distanciamento. O distanciamento trouxe e revelou o que já estava oculto, irmãos. O confinamento, Covid-19, revelou a maior praga que já existia: falta de amor, materialismo, consumismo. E as pessoas a cada dia mais distantes de Deus. Eu achava que eu veria um tempo de muitas pessoas orando, as igrejas abarrotadas, mas parece que o medo tomou conta de muitas pessoas. E eu vim aqui para te dizer o seguinte: não temas, porque Deus é contigo.
Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando voltei dos Estados Unidos. Deus ministrou o meu coração, chegou o tempo, depois de 15 anos pastoreando em Minas Gerais, e fui realizar um seminário lá de igreja multiplicadora na Carolina do Sul. Quando retorno, pouso no Brasil, aquela sensação, é tempo de semear numa nova terra. Mas eu não sabia o que Deus queria para a minha vida, eu queria ficar lá em Minas Gerais. Então vieram 3 convites, Uberlândia, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Numa crise constante, naquela crise, é por isso que nós precisamos mesmo chamar, convidar Jesus, ter o referencial certo. E ao invés de distanciamento, aproximação e intimidade com o Pai. Lembro que fui para o gabinete da minha igreja e orei, passei uma manhã inteira, fui para lá às 6 horas da manhã e orava, cantava, levantava, andava, lia a palavra, adorava um pouco mais, ajoelhava, chorava, uma crise, aquela crise que você sabe, que você não sabe o que tomar, qual decisão tomar, mas você está nela. Hoje eu disse aos homens lá, tire o S da crise. Tire o S da sua crise. Se você tirar o S da palavra crise, fica o quê? Crie. Crie uma nova oportunidade, aquela crise. E foi então quando Deus ministrou poderosamente ao meu coração em Isaías 43. Deus falou comigo, visto que você é precioso, você é digno de honra, eu te amei, eu darei a Etiópia e Sebá por tua vida, não temas, eu sou contigo. Aí eu cheguei ao verso de número 18 e 19, não considereis as coisas passadas, e eu vim aqui para te dizer isso nessa noite, não considereis as coisas passadas, eis que faço coisa nova que já está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que colocarei rios no deserto e caminhos no ermo. Não temas, Marcos. Eu saí dali com o fogo do Espírito Santo. Quando eu vou atravessar a rua, a Avenida Raul Soares, a avenida da igreja, eu vejo um casal que estava com uma filhinha, iam atravessar a rua, só que um carro velozmente veio em direção àquela família. Na mesma hora eu tomei um susto, saindo de um tempo de oração com a confirmação da palavra de Deus. Naquele momento o pai e a mãe deram passos para trás, seguraram aquela criança na mão, e eu fiquei olhando aquela cena. O perigo passou, o carro passou, o pai e a mãe ali. E agora, a cena mais interessante, o pai e a mãe vão atravessar para o outro lado da rua, com a criança com os pezinhos no alto. Já fez isso com a sua filha, o seu filho? Um segura de um lado, outro segura do outro, e a criança andando. Aí me lembrei, ele faz com que os seus pés andem altaneiramente. E Deus falou comigo, Marcos, eu estou te tomando por tua mão direita. E Deus está te dizendo nessa noite, olha, não sei o que está acontecendo na sua casa, mas o Pai amoroso quer chegar lá para restaurar o seu lar. Deus quer restaurar a sua casa, e ela não está alugada para o diabo coisa nenhuma, porque quem habita e vai habitar a partir de hoje na sua casa é a presença do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra da fé no nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, eu penso com você, querido, que quando a realidade exterior se torna o grande alvo da vida. Aquele filho mais novo passou a olhar o mundo fantasioso como algo ideal para a vida dele. Ele não tinha ainda caído na real. O filho mais velho começou a olhar a realidade exterior do irmão. Descontentamento brotou, inveja, forças, amarras, cadeias. A Bíblia chega a dizer no verso de número 25 e 26, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Insatisfação, espírito de escassez, o que tem havido em muitos lares, infelizmente. Escassez, esse espírito de que está nos faltando. De que a grama do vizinho é mais verde do que a minha.
de que a casa, o carro, o lar, os filhos dos outros são melhores do que os nossos. Deixa eu te dizer uma coisa: os melhores filhos que existem são os seus, porque foi Deus quem te deu. Valorize, cuide dele. Os melhores pais são os seus pais, porque foi Deus que te deu. A cor da sua pele, o jeito, a maneira, o grau, a instrução, o contexto que você nasceu, foi Deus que te plantou lá. Floresça onde você está plantado, a realidade exterior. Mas não existe família perfeita, existe só na propaganda de margarina. Ali a família é bonita, ali a família é perfeita, mas a família não é perfeita. Conta-se a história da mãe do Joãozinho, que tinha aquele filho levado. Alguém tem um filho levado? Eu vou orar por você nessa noite, para Deus trabalhar na sua vida. O menino era muito levado, mas muito levado mesmo. Então, quem vai levantar a mão agora, né, irmã Tânia? Ninguém. Interessante que então, aquele menino levado, ele fazia muita bagunça, e nasceu o Pedrinho, o amiguinho do João, filho de uma amiga da sua mãe. Então, a mãe do Joãozinho virou para ele e falou assim: Joãozinho, a mamãe vai lá visitar o Pedrinho, mas a mamãe vai voltar rapidinho. E o Joãozinho agarrou na barra da saia da mãe. A mãe era crente, tinha saia. E aí, agarrou na saia e falou assim: mãe, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir, eu quero ir, mãe. A mãe: não, você não vai. Já sabia da levadez, como ele era levado, falou: eu não vou te levar, Joãozinho, não te levo. E o Joãozinho: mas deixa, eu vou ficar sozinho. Sabe como é que são os meninos quando sabem fazer um drama, né? Eles sabem mexer com o coração. A mulher é a parte emocional, o homem é a parte da razão. O pai não estava em casa, a omissão estava generalizada, a mãe aceitou e deixou então, e falou: Joãozinho, você até vai. Porém, Joãozinho, chegando lá, você fica de bico calado. Não fala nada. Quando a mamãe falar alguma coisa, você não fala nada. E a mãe então decidiu levar, e leva o menino. Tá bom, mamãe, eu vou ficar quietinho. Chegou lá, o Pedrinho havia nascido sem as duas orelhas. E aquela situação, a mãe orou, o Joãozinho olhou, a mãe orou, o Joãozinho olhou, a mãe orou, o Joãozinho olhou. De repente, a mãe ali se compadecendo, aquela coisa, leva o presentinho, ora, e o Joãozinho começa: mãe, deixa eu orar pelo Pedrinho, mãe, deixa eu orar. A mãe: não, a mãe deixa. Aí a outra mãe, a mãe do Pedrinho, ouviu e falou: mas que coisa mais linda, uma criança quer orar, deixa ele orar pelo Pedrinho, deixa ele orar. E aí a mãe então deixou, e a mãe deixou, a tia quis, e o Joãozinho começou a orar: Senhor Deus, abençoa o Pedrinho. Ah, Senhor, dá uma visão de águia para o Pedrinho, Senhor. Aumenta a visão do Pedrinho, para que ele olhe muito, muito, muito além, que ele veja nos horizontes, que ele seja um menino de fé. A mãe: nossa, que oração bonita. Nossa, mas esse menino está demais. Que menino de fé, isso vai ser pastor, vai ser líder de PGM, supervisor da PIB de Campo Grande. Meu Deus do céu, vai ser o menino de Deus. No final, ele falou: em nome de Jesus, amém. E a mãe do Pedrinho ficou encucada com aquilo, e virou-se para o Pedrinho e falou assim: Pedrinho, deixa eu te perguntar uma coisa, você orou para ele ter uma visão muito além, olhar aos horizontes? Eu achei até essa palavra bonita. O problema do Pedrinho não é na visão, não, é na orelha. E o Joãozinho virou para a tia e falou assim: eu sei, tia, mas você já pensou se ele tiver que usar óculos? O que será? Como que vai acontecer?
para te dizer que não existe família perfeita. O aniversariante está serelepe hoje, eu sinto. Aquele irmão mais velho, o filho mais novo, tinha o quê? Verso de número 25, veja aí. Eles tinham propriedade. Ele tinha uma casa que ele voltava todos os dias no final do dia. Verso de número 25. Ele tinha acesso à cultura, porque ele tinha acesso à música. Verso de número 25. Verso de número 26. Ele tinha empregados que trabalhavam para ele. O verso de número 26 diz que ele tinha um dos criados. Veja aí, o verso de número 26 diz isso. Ele tinha amigos, porque no seu questionamento, o verso de número 29 diz: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele tinha amigos, ele tinha casa, ele tinha propriedade, ele tinha criados, mas era o quê? Insatisfeito. Ele estava se queixando do cabrito, enquanto Deus tinha um novilho para a casa dele. Às vezes a sua visão está assim, tão míope, tão apequenada. É como a oração de Eliseu para aquele moço. Nós precisamos de alguém que abra a nossa visão para enxergarmos muito mais além do que estamos vendo dentro das nossas casas. Veja, jovem, veja além. E ele não conseguia ver. Veja, e Deus diz a Eliseu: ora pelo menino para que ele abra os olhos e veja. E o menino começa a ver: ah, eu vejo, agora eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que vem a chuva sobre a sua vida. Hoje pela manhã, quando amanheceu chovendo, eu disse: as chuvas estão caindo sobre essa terra, e são um prenúncio de que um grande avivamento vai vir sobre essa terra. Quando alguém do hotel que estou hospedado me disse assim: ah, pastor, há tanto tempo não chove aqui, eu disse: aleluia, porque vem chuvas de avivamento sobre as famílias de Campo Grande. Deus te diz isso nessa noite, mas jogue toda a insatisfação. Talvez você tenha proteção, você tenha conforto, segurança, mesa farta, carinho, mas esse filho joga tudo fora. O coração daquele homem estava incurável. A verdade é essa. Há muitas vezes, queridos, que vamos a alguns lugares, mas o coração está incurável. A Bíblia chega a dizer que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, verso de número 9. A Bíblia diz em Jeremias 4, verso de número 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É aí neste solo sagrado, que é a escolha sua, que hoje Deus quer plantar as poderosas sementes que vão reverberar em frutos. E eu já vejo uma grande colheita na sua família. Eu não vejo cabrito na sua casa não, eu vejo picanha chegando na sua casa. Deu até vontade de comer amanhã uma picanha, quem sabe, né? Aleluia. Eu já vejo aquela gordurinha derretendo, aleluia. Acima de tudo, se você não cuidar do coração, você não vai conseguir projetar o sucesso, a vida. Em terceiro lugar, quando a família não é tudo de bom, quando o sucesso do próximo se torna a barreira na relação. Verso de número 28, quer ver comigo? Abra aí a sua Bíblia comigo. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Que pai é esse? Talvez você, o velho homem lá, tentando ressuscitar: ah, menino, vai te catar. Está vendo aqui, esse menino estava morto. O pai ainda foi atrás. Porque Deus não tem prazer na perdição de nenhum dos seus filhos. A insatisfação brotou. O sucesso do outro não foi o contentamento. Você já viu quando alguém da sua família decide perdoar? Tem gente que é crente. Ele fala: eu tenho o Paráclitos. Eu sou o crente pneumático, cheio do Espírito, pneumático.
Mas o sarkikos, que é carne em grego, o sarkikos, o crente sarkikos de 1 a Coríntios, a igreja de Corinto, se revela naquele crente. E ele não se alegra com o perdão. Ele se indignou. A mulher que perdoa o marido, mesmo que ele tenha errado, a irmã fica indignada, você é uma boba, você não deveria perdoar. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo em Minas Gerais. Havia uma filha que não perdoava o pai. Talvez haja alguém nessa noite aqui que se identifique, não perdoe o pai. Todos os processos da sua vida não andarão para frente se você não perdoar. Sabia disso? Não andam. Eu não vi a vida de ninguém prosperar que não tenha perdoado. O perdão é curador, é perdoar, perder para o ar. É perder, é deixar, é abrir mão da razão para ser feliz. E aquela filha não perdoou o pai. Ambos minhas ovelhas, eu vivia dizendo para ela, olha, perdoa o seu pai. Ele é ser humano, você está esperando divindade, que ele seja um super-homem. Tem gente que cria uma ideia de que as pessoas são super-homens. A minha família não é perfeita, mas é uma família saudável. A sua família não precisa ser perfeita, mas ela pode viver tudo de bom, porque Jesus está lá. Mas ela não perdoou. Conclusão da história, o pai vai à igreja domingo de manhã. Eu já achei aquilo diferente, porque ele nunca foi à igreja de manhã. Opa, Jesus está voltando. Ele foi à igreja de manhã. Aleluia! E foi à noite de novo. Parece que Deus estava avisando aquele cidadão. Chegou a hora de chamar a sua senha. Se Deus te avisasse, você viria em todos os cultos. Viria 8 horas, 10 horas, 15, 17 e 19. Aí em todos, meu irmão, consagração. Medo, hein? Eu quero purificar. E aí aquele irmão vai de manhã, vai à noite, brincou comigo na igreja, partiu para casa. Segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, meu telefone toca. Era a irmã, a filha. Pastor, eu acho que o pai morreu. O que eu vou fazer, pastor? Aquele momento, você não sabe o que fazer, decide ir lá como pastor, que vai acolher a ovelha, vai lá naquele momento, eu vou à casa dela. Chego lá, realmente, partiu para a glória. Chegou a hora do sepultamento, fui fazer no cemitério, a filha vem com um botãozinho de rosa. A família sabia que ela, ríspida, na verdade, a pessoa que é amargurada e ressentida, insatisfeita, com 5 minutos de conversa você já percebe, não é não? 5 minutos você já percebe se a alegria do Espírito habita naquela vida. Se ela é reclamona, se ela é amargurada, aquela moça, ela era assim. Então ela vem com um botão de rosa e deita sobre o caixão, mas diz assim, pai, eu te amo tanto, pai, eu te amo, pai. Para quem sabia, já era tarde demais. Como disse Paulo César Baruch, o tempo de entregar uma flor é flores em vida. Vai entregar uma flor essa semana para a esposa, louvado seja o nome do Senhor. Você vai receber um vaso de orquídea essa semana, aleluia. Ele vai passar no Carrefour, ele vai passar no orquidário de Campo Grande. Deus vai chegar lá com a linguagem do dar e receber presentes. A música o incomoda. Sabe por quê, querido? A pessoa que não se contenta com a alegria do marido, não se contenta com o sucesso da esposa, é porque ele quer ser o centro das atenções. Você acha que nesse mundo, onde as mulheres estão tão empoderadas, os homens, uma salva de palmas para as mulheres agora, elas estão empoderadas, e os homens não se alegram. Ele se indignou porque ele queria ser o centro das atenções. Inveja. Sabe quando é inveja? Quando você olha para alguém e fala assim, se fosse eu, faria melhor. Isso é inveja, irmãos. Quem que é esse? Isso é inveja. Na verdade, as pessoas estão muito mal resolvidas. A questão não tem a ver com a sua capacidade.
tem a ver com uma escolha que Deus fez para a sua vida, amém? E quando você chegar lá naquela empresa jovem, eu vejo muitos jovens aqui nessa noite, você vai chegar lá, você vai galgar um lugar elevado e subir de um nível, e Deus vai te escolher, não é porque você é o melhor, é porque você é um escolhido do Senhor Jesus, e vai ser projetado para a vida, porque você decidiu andar com Deus, longe da amargura. Ele tinha um muro, que era o muro da vingança, não concordou. Ele tinha uma fortaleza que dominava o coração dele, e a família não é tudo de bom quando há amargura. Por isso que o Kleber Lucas, ele cantou: perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão, perdoar, quero aprender a perdoar, amar, sim, eu quero te amar. Deus nessa noite está te dizendo que onde houve amargura, Ele vai renascer agora e florescer com o amor do Espírito Santo de Deus na sua casa. Deixe o amor reinar. Deus tem picanha, Deus não tem coisas pequenas para a sua vida. Mas quando a família se torna tudo de bom, vamos ver então nessa noite comigo? Em primeiro lugar, quando há reconstrução da identidade, verso de número 17, veja comigo então, caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai, agora a identidade dele é fortalecida, ele se sente filho. E você que está aqui nessa noite, sabe o que você é? Você é um filho amado do Senhor Jesus. Por isso que quando você passar pelas águas, as águas não vão te submergir. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque você é precioso, o Senhor te escolheu. E a Bíblia diz que a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. João capítulo 1, verso 13. A Bíblia diz em Efésios 1, 13, é a palavra de Deus, você precisa se apropriar da palavra de Deus na sua casa. A Bíblia diz que você, depois que ouviu o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado pelo Santo Espírito da promessa. Você tem uma marca, você tem um selo, e sabe qual é a sua marca? Filho amado do nosso Deus. Por mais que as pessoas te rejeitem, por mais que o seu pai, é o que o Salmo 27, verso 6 diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o meu pai me acolherá. Você está gravado nas palmas das mãos do nosso Deus. Você está ali todos os dias. Olha para a sua mão agora. Tem um M aí? Na minha tem. O meu nome está aqui, Marcos M. É a sua missão. Você tem uma missão no mundo, você tem um M nas suas mãos. Mas é assim que Deus olha. Você tem uma marca, um M de marcado pelo poder do Espírito Santo. Receba essa marca, viva esta identidade. Ele disse, eu sou ingrato, eu sou estúpido. Eu agi, eu machuquei, eu feri, eu fiz o que era mal. E ele resgata a sua identidade. Mas em segundo lugar, quando a cura da vergonha. Ainda o verso de número 17. Caindo em si. Vingança, amargura, inveja, descontentamento, insatisfação reprimida, abandono agora do pecado. O filho mais velho estava completamente doente. Na verdade, os dois estavam doentes, só que um ficou, o outro saiu. Mas agora, a insatisfação precisa ser colocada para fora, para a cura acontecer na casa. O filho começa a falar, veja que ele ensaia um discurso, e ele diz, eu pequei, eu falhei. Mas eu estou aqui para te dizer, que você é tão precioso, que quando você chegou aqui, hoje, é porque uma mãe, uma avó, alguém já orava por você, antes de você nascer. Olha o poder da oração numa família. Eu tinha uma ovelha chamada Márcia.
seu esposo Jefferson. O nosso PGM decidiu orar pelo Jefferson. Oramos durante um tempo, intencionalmente orando, buscando a Deus todos os dias em oração, jejum. Colocava o PGM para acordar e despertado às 4 horas da manhã, intencionalidade, todo mundo, uma chuva de mensagens para o Jefferson. Estamos orando por você, estamos orando por sua vida. O Jefferson começou a ser bombardeado com palavras de amor. 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, todo mundo orando. E chegou o grande dia, que então nós fomos à casa do Jefferson. Ao chegar na casa do Jefferson, o terreno já estava preparado. Quando chegamos ali, eu disse para ele: Jefferson, eu tenho um texto para abrir para você. E vocês acreditam que eu abri em Isaías 43? Esse texto é tão emblemático e tão forte na minha vida, que ele já me acompanha há muito tempo. E eu disse: eu quero abrir em Isaías 43. O Jefferson então disse: espera um pouquinho, eu vou pegar a Bíblia da minha esposa. Ele vai à estante e pega uma Bíblia rosa, a Bíblia da mulher. Quando o Jefferson chega com a Bíblia, ele abre a Bíblia. Em qual texto Jefferson abre? Isaías 43. Você crê no poder da oração? Ele abre. Quando ele abre em Isaías 43, o Jefferson começa a chorar. Ele começa a chorar. A gente começa a chorar. E ele diz: eu abri no texto que você vai ler. Como pode isto? E na mesma hora Deus testifica: foram aquelas madrugadas que você chorou. Foram aquelas madrugadas que você derramou as lágrimas com o seu PGM por essa vida. Mas eu fiquei quieto. Aquele diálogo com o Espírito Santo. Abrimos, eu li, ele chorou, consumido pela bebida, viciado. Aquela mulher, a esposa, crente, serva, já havia batizado na igreja, mas o Jefferson não. E foi então quando, na quarta-feira, no culto presencial, Jefferson aparece na igreja. Foi o primeiro a chegar, chegou lá mais cedo, nem sabia muito o horário do culto, chegou. Você aqui, Jefferson, todos vibrando. Mas quando foi domingo pela manhã, eu estava trabalhando, iniciando um propósito do Vida Discipular. Estávamos na 4ª etapa, a missão do discípulo. E era tão lindo, o Jefferson entra pela sala. Naquele dia, o estudo que iríamos ler era sobre a tentação de Jesus. O Jefferson entra e diz: hoje eu comecei a ler o livro de Mateus. E eu cheguei ao capítulo 4 de Mateus. E sabe o que eu li? Eu li sobre a tentação de Jesus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, querido? Que independente da circunstância que o seu filho, o seu marido, a sua casa, você esteja vivendo, quando você ora e volta-se para a presença de Deus, e busca a presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o clamor de uma mãe que chora, de um filho que ora pelo pai, e Ele vai te projetar. Na verdade, você nem será projetado, você vai voar nas asas do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Eu quero orar por sua família, por sua vida, por suas insatisfações. Comece a colocar para fora. Feche os seus olhos. E agora respira fundo, muito fundo. Tem gente pagando caro por um cilindro de oxigênio. E você tem esse ar para respirar, de graça, pela graça, e você está aqui vivo. Se você está vivo, é porque Deus tem um plano na sua casa e na sua família. Deus tem um propósito na sua vida. E agora tira os olhos das coisas materiais. Pense em você como um pai. Pense em você como uma mãe, como uma mulher que vai gestar, vai gerar filhos. E esses filhos não serão objeto de escárnio e de vergonha para a sua vida, porque os seus filhos serão cheios da presença do Senhor Jesus. Eles serão filhos que vão ter identidade do Pai,
Na verdade, eles terão o DNA dos céus. E Deus vai habitar nessa casa, porque você decidiu orar. Você que precisa disso nessa noite, levanta bem alto a sua mão e creia: o Pai das luzes, onde não há sombra de variação, tudo vê, e toda boa dádiva é derramada dos céus agora sobre a sua casa. E vamos começar a orar, vamos começar a clamar. Eu quero chamar os pastores para que venham aqui à frente comigo. Nós vamos clamar por sua vida, nós vamos clamar por sua casa, nós vamos clamar por seus filhos. E os seus filhos, os filhos serão filhos benditos, abençoados. Sabe por quê? Em Cristo nós temos o exemplo da filiação perfeita. O que é ser um filho perfeito? Mas no Pai temos o exemplo da paternidade ideal. É tempo de cura, é tempo de clamarmos, é tempo de buscarmos. E sabe o que eu vou fazer com os nossos pastores aqui nesta noite? Nós vamos nos ajoelhar, aqueles que podem, nós vamos ajoelhar por sua casa. E sabe, assim como Moisés, enquanto ele estava ajoelhado, enquanto ele mantinha suas mãos erguidas, o povo tinha vitória, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pastor Leno, pega o microfone. Pastor William, pega o microfone. Pastor Gilson, pega o microfone. Nós vamos clamar. Pastor Gilson vai clamar pelos filhos agora. Nós vamos clamar, porque os filhos são herança do Senhor Jesus. Aleluia, clame e busque filhos abençoados. Pastor William vai clamar pelos maridos agora. Aleluia. E Pastor Leno vai clamar pelas esposas. E nós vamos clamar ao Senhor crendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Papai, nós entramos na Tua presença agora, Senhor, apresentando cada filho e cada filha nas Tuas mãos. Ó Deus, de todas as idades, pode ser um recém-nascido, como pode ser alguém às portas do casamento, mas filhos amados, filhas amadas, papai, vai tirando mágoa, vai tirando ressentimento agora, Senhor. Oh Deus, visita, quando esse jovem, esta jovem, quando esse adolescente, oh Deus, quando esse junior, essa criança se lembrar, ó Deus, de algo que tenha trazido dor, constrangimento, medo, qualquer natureza de trauma, Senhor, nós repreendemos a obra do diabo, Senhor, nas palavras de maldição que foram lançadas contra os filhos nesta hora, e clamamos, Pai, para que do céu o Espírito Santo sopre cura, purificação, perdão, faz algo sobrenatural na vida de cada filho, Senhor, agora. Oh Deus, desse homem que já se casou, mas ainda está amargurado, ressentido com palavras que recebeu da sua mãe, do seu pai. Oh Deus, faz algo sobrenatural, cura e restauração, traz salvação para os filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, papai, nós concordamos, coração do pastor Gilson, e nós queremos, ó Pai, agora apresentar, colocar diante do teu trono os maridos. Deus amado, como foi ministrado hoje à tarde, papai, que o Senhor esteja levantando os sacerdotes dessa casa, os valentes de oração, aqueles que irão, ó Paizinho, puxar, ó Deus amado, a família, ó Deus, ao altar do Senhor. Nós queremos clamar, ó Deus, por cada marido agora, Deus amado, que caia por terra agora todas as omissões, Deus, todo aquele comportamento, Deus, que vem muitas vezes trazer tristeza dentro da sua família. Muda esse marido, enche ele do teu espírito, enche ele do teu poder, faz dele um marido novo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem, ó Deus amado, que vem trazer um legado para as suas gerações. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo, Deus amado, fazendo novos maridos nessa igreja, que seja
sejam maridos que serão referenciais, maridos que oram, maridos que amam suas esposas, maridos que cuidam dos seus filhos, maridos, ó Paizinho querido, que venham ministrar a sua palavra em casa. Traz avivamento no meio dos maridos, Pai. Nós clamamos, ó Deus, maridos cheios do teu poder, maridos, ó Pai, que tem intimidade contigo, maridos, ó Deus, que leva a família para a igreja, leva a família para a oração, leva a família, ó Deus, a te conhecer, que os filhos conheçam a Jesus através do testemunho dos seus pais. Esse é o nosso clamor. Faz algo sobrenatural nos homens dessa igreja, que sejam homens, ó Paizinho querido, cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso pedido, maridos que se pareçam com Jesus, maridos cheios do Espírito, maridos mansos, maridos, ó Pai, dominados pelo Espírito, maridos com domínio próprio, maridos com temperança, com mansidão, maridos, ó Pai, cheios do amor, cheios da alegria, cheios da paz. Deus amado, em nome de Jesus, faz no nosso meio, Deus, que os maridos, ó Deus, nessa noite, sejam tomados pelo teu Santo Espírito, Pai. Toma os teus filhos, toma eles no teu altar. Nós entregamos cada marido agora aqui no teu altar, em nome de Jesus, amém e amém. Sim, Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, aqui na plataforma de joelhos, clamando, Senhor, e queremos colocar as nossas esposas, ó Deus, diante do Senhor. Nós intercedemos agora, cada uma dessas pastoras que estão aqui representa, Senhor, as esposas, representa a tua igreja, as mulheres. Derrama, Senhor, do teu Espírito, derrama uma unção de sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, ó Deus, transforma, ó Deus, esse núcleo familiar, transforma as relações, traz identidade, ó Deus, traz cura, ó Deus, dos relacionamentos, ó Deus, cura toda vergonha, todo trauma, todo pecado, todo ressentimento. Venha, Senhor, derrama no teu Espírito, ó Deus, transforma as nossas famílias, transforma os nossos lares, e que através das bocas das mulheres o Senhor possa fluir, ó Pai, salvação, promessas, restauração. Abençoa o fruto do ventre das esposas, que nasçam crianças cheias do teu Espírito, ó Deus, que no ventre dessas mães o Senhor já esteja batizando essas crianças no teu Espírito, colhendo o nome delas e colocando, ó Pai, no livro da salvação. Ministra, Senhor, ministra no coração dessa esposa que está machucada, ó Deus, transforma a sua realidade, ministra no seu interior, ó Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu Espírito, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Derrama uma unção de alegria, de beleza, de saúde, de cura, ó Deus amado. Muitas mães estão sofrendo dores no corpo, dores na alma, dores fisicamente e emocionalmente. Ó Deus, derrama da cura do Senhor, do Espírito Santo. Venha Senhor, venha Espírito Santo, envolve as nossas esposas, envolve-as, Senhor, envolve a cada uma das esposas. Protege, Senhor, a sua mente contra toda mentira, toda falácia, todo engano do diabo contra elas, contra a sua identidade, quem elas são. Envolve com teu poder, com as tuas promessas. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. Pai, nós oramos por todos os idosos agora, todos os avós. Pai, muitos deles não podem estar aqui conosco, é verdade, Pai, eles estão nas suas casas, mas nós declaramos uma unção de alegria sobre essas casas. Nós declaramos que eles são sábios, eles são abençoados, eles florescerão como a palmeira. Ah, Deus, ainda na velhice eles darão os seus frutos. Aleluia! A bênção do Senhor está sobre a sua casa, porque família é tudo de bom.